gente vê assim que tumores iniciais, as taxas de cura chegam até em torno de 90, 95%. Então, cada vez melhor a perspectiva de cura e principalmente o que a gente vê melhora são em pacientes até metastáticas, né? A relação médico-paciente, você acha que isso é uma característica de alguns médicos ou é uma tendência? Eu acho que isso tem que ser uma tendência, né? Na verdade, não é de todo mundo, mas é uma tendência, sim. A gente precisa melhorar essa relação médico-paciente. E ainda mais hoje no tratamento do câncer de mama. Tá tão individualizado, tá tão detalhado o câncer que você tem que ter essa boa relação, você tem que abraçar essa causa, conhecer essa paciente, não só ela, né? Mas tudo que envolve ela, a família dela. Essa relação médico-paciente tem que cada vez melhorar. E a gente espera que isso aconteça. Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio do CDMcast. O CDM, que é o Centro de Doenças da Mama, inaugura hoje, então, o seu espaço no mundo dos podcasts com a doutora Karina Anselmi, que é idealizadora deste episódio, inclusive deste novo programa, digamos assim. A doutora Karina, que é mastologista, mestre e doutora em biotecnologia. Tudo bem, doutora Karina? Tudo bem, Vanusa. Doutora Karina, acho que as pessoas talvez estejam se perguntando, quem não conhece, claro, né? O que é o CDM? A senhora pode explicar? Com certeza. Então, o CDM, na verdade, o idealizador do CDM foi o Dr. Rubens. Isso começou já há mais de 30 anos, ele com o Dr. Eduardo, que são da nossa equipe. E com o passar dos anos, essa equipe foi aumentando. E hoje, o Centro de Doenças da Mama, ele é um centro de referência no tratamento do câncer de mama e das doenças da mama, né? E isso vai desde a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e até a reabilitação das pacientes. Hoje nós somos em 10 mastologistas todos com título em mastologia pela Sociedade Brasileira de Mastologia. E além disso, nós temos também uma parceria de todas as disciplinas que são envolvidas no tratamento do câncer de mama. Então não é só o mastologista que trata o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença tão complexa que a gente hoje precisa do oncologista clínico, que é aquele médico que faz a parte da quimioterapia, o radioterapeuta, o oncorradioterapeuta que faz a radioterapia, um médico patologista especializado em patologia que faz o diagnóstico do câncer de mama. Nós temos o médico geneticista, hoje super importante no tratamento também do câncer de mama. Médico radiologista, que avalia as imagens, especializado em imagem mamária. E, além disso, a equipe de nutrição, psicologia e fisioterapia, que também trabalham nessa questão da reabilitação da paciente. Então, é uma visão global do paciente? Exatamente, né? Hoje o tratamento ele envolve inúmeras especialidades, como eu falei, então a gente precisa ter essa visão global para direcionar o melhor tratamento para as nossas pacientes. Agora, falando de câncer de mama, dá para explicar o que é o câncer? É uma doença só? Como é que funciona? Tem tipos diferentes? O que é o câncer? Bom, o câncer de mama, na verdade, ele é um erro genético, né? O tempo todo nossas células estão produzindo células novas, morrendo células antigas na mama e em um determinado momento ocorre ali um erro genético com que faz que ocorra o desenvolvimento do câncer. Esse desenvolvimento, hoje o câncer de mama ele não tem um fator causal que vai ocasionar essa lesão mamária, mas nós temos sim fatores de risco que podem desenvolver o câncer de mama. E dentre esses fatores de risco nós temos aqueles que a gente não pode controlar, que são a nossa idade. Quanto mais velhas ficamos, maior a chance de ter um câncer de mama. A idade da primeira menstruação, a idade da menopausa, quanto mais ciclos a gente tem, então quanto mais cedo a gente menstrua e mais tarde a gente entra na menopausa, mais exposto nós estamos aos ciclos hormonais e com isso maior o risco de ter um câncer. Além disso, não ter filhos, né, não amamentar, isso também pode ser fatores de risco para desenvolver o câncer de mama e aqueles fatores que a gente pode controlar, que a gente deve tentar controlar, que aumentam o risco, como uma alimentação que não é muito adequada, hoje a alimentação rica em açúcares, essas alimentações que a gente diz inflamatórias, elas causam uma inflamação naquele meio celular que pode causar essa alteração genética e desencadear, né, o crescimento de células cancerígenas, assim como a falta de prática de atividade física, que deixa a gente com um índice maior de gordura e com isso também mais inflamado, o consumo de bebida alcoólica, o consumo de cigarro, às vezes até o uso excessivo de anticoncepcional e, em alguns casos, o uso de terapia de reposição hormonal para menopausa,
quando não tão bem indicada, podem ser, sim, fatores de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, a minha próxima pergunta seria: todo câncer é hereditário? Então, a senhora já disse que não é. Não, exatamente. Todo mundo pensa. A paciente chega no consultório, eu não tenho ninguém na minha família com câncer de mama, então eu não tenho tanto risco. E, na verdade, 90% dos cânceres de mamas, eles são por esses fatores de risco, um conjunto de fatores de risco, não único, mas um conjunto de fatores de risco. Só 10% dos tumores de mama, eles são hereditários, aqueles que a gente diz que pode ter herdado um gene que veio tanto do lado materno quanto do lado paterno. E quando você fala em peso excessivo, a obesidade tem ligação também com o câncer de mama? Muito. Cada vez mais os estudos têm comprovado que ser obeso, estar com seu índice de massa corporal acima, essa gordura em excesso que a gente tem, ela tem um papel importante no desenvolvimento do câncer de mama por causar essa alteração inflamatória no meio celular, onde podem acontecer ali as mutações genéticas. E tem tipos diferentes de câncer de mama? Alguns piores, outros menos piores? Porque bom nenhum é, né, doutora? Não, tem o bom, mas tem o menos ruim. A gente fala assim, né? Então tem, assim, na verdade a gente pode dividir o câncer de mama primeiro quanto à sua anatomia patológica. Ele pode ser um carcinoma in situ, que é um carcinoma que ainda está restrito a um ducto mamário ou um lóbulo mamário, e esse carcinoma ele pode ser chamado de invasor. Assim, às vezes as pessoas confundem quando a gente fala, está com carcinoma invasor de mama, acho que já espalhou. Não, é um carcinoma que invadiu ali esse ducto, rompeu a membrana basal da célula e aí a gente chama ele de invasor. Então, são dois tipos diferentes de acordo com a invasão. E além disso, hoje, mais importante do que tudo é a biologia molecular desse tumor, né? É nisso que a gente mais se baseia para fazer a diferenciação entre eles. Então, cada tumor, ele pode expressar na sua membrana celular alguns receptores que vão dar nome para esse tumor e vão nos direcionar quanto ao tratamento. Então, a gente tem aqueles tumores que têm receptor hormonal positivo, aqueles que têm um receptor chamado HER positivo. Esses receptores, eles também podem ser todos negativos, o que a gente chama daquele carcinoma triplo negativo. Então, de acordo com a presença ou não desses receptores é que a gente vai saber qual é o mais bonzinho ou qual é o de pior prognóstico. E qual seria o mais bonzinho? Hoje, o mais bonzinho, você sabe que o câncer ele é muito heterogêneo, né? A gente poderia, de uma maneira geral, falar que os luminais, que são os receptores hormonais, eles têm um comportamento mais tranquilo. Mas a gente sabe que, às vezes, no meio desses luminais, nós temos aqueles que têm um comportamento mais agressivo. Então, é muito individual hoje. Isso eu ia perguntar. Mesmo conhecendo um pouco das características do tipo de tumor, tem realmente essa característica também individual do paciente? Tem. Existe o que a gente chama do meio tumoral, que ele é diferente, né? Assim, a biologia, naquele meio de células, ela pode ser diferente de uma paciente para outra. Então, ainda existe muito estudo em relação a isso, onde a gente vê que tem mais células de defesa que estão agindo. Ali a gente vê que é um tumor que pode ter um pior prognóstico, que são as TILs, que a gente sabe hoje em dia, que é avaliado ali na hora da anatomia patológica. Então, esse microambiente tumoral também faz diferença em relação ao comportamento do tumor. E em relação aos tratamentos, dá para a gente ter uma ideia do que vai ser feito para cada paciente ou isso depende muito dos resultados? Todo mundo faz químio, todo mundo faz rádio, todo mundo faz cirurgia? Como é que funciona? Bom, o tratamento do câncer de mama hoje ele é muito variado porque vai depender do tipo do tumor, vai depender da idade da paciente, do tamanho do tumor, da presença de lesão na axila ou não, se tem lesão já à distância ou não. Então, ele cada vez é mais individualizado. Então, o tratamento não é o mesmo para todo mundo. A gente vai ter que saber a biologia molecular dele, a idade da paciente, a performance dessa paciente. Às vezes, nós temos uma senhorinha de 80 anos, ela não vai poder ter o mesmo tratamento que uma paciente de 40. Então, tudo isso implica hoje na decisão do tratamento. E dá para fazer uma linha do tempo em relação aos avanços tecnológicos? A gente tinha lá atrás um tipo de tratamento, né? As cirurgias mais radicais, digamos assim. Como é que vem acontecendo ao longo do tempo? É super interessante isso, porque em todas as disciplinas envolvidas no tratamento do câncer de mama, a gente vê essa linha de evolução no tratamento, como você falou. Por exemplo, na cirurgia. Antigamente, a gente acreditava que quanto mais radical a gente fosse na cirurgia, tirava mama, pele, músculo, né, todos os gânglios, acreditava-se que as chances de cura eram maior.
Com o passar dos anos, na época da década de 70, foi comprovado que você fazendo uma cirurgia de quadrante, retirando uma parte da mama, seguida de radioterapia, os tratamentos de segurança oncológica eram os mesmos. E hoje, cada vez mais, a gente vai vendo que esse tratamento cirúrgico ele tem sido cada vez menos invasivo e, principalmente, hoje ainda a gente consegue associar as técnicas de oncoplástica. Então, aqueles resultados que eram insatisfatórios, oncológicos bons, mas né, esteticamente insatisfatórios, hoje a gente vive uma nova realidade. A gente hoje até, inclusive, já consegue fazer a reconstrução mamária, né? Associar essas técnicas de cirurgia plástica junto com as técnicas de cirurgia oncológica e trazer a mesma segurança oncológica para os pacientes. Isso a gente falando de cirurgia mamária. Vamos falar um pouquinho então de cirurgia de axila. Também, há anos atrás, fazíamos aquele esvaziamento axilar grande, tiravam todos os níveis de linfonodos da axila, trazia muito risco de linfedema, aquele braço inchado da paciente. Depois, na década de 90, chegamos na época do linfonodo sentinela. Então, o que é o linfonodo sentinela? É o primeiro gânglio que vai receber o câncer ali. Então, a gente hoje tira, dependendo, claro, isso é muito individual, não de maneira geral, mas você vai fazer o linfonodo sentinela e através da presença ou não de tumor nesse linfonodo, e de acordo com o tipo molecular do tumor, de acordo com a idade, tudo isso você vai, então, partir ou não para o esvaziamento axilar. Então, hoje a gente faz muito menos esvaziamento axilar. No carcinoma in situ, por exemplo, quase não se faz mais pesquisa nem do linfonodo sentinela, a não ser que quando a gente vai tirar uma mama. Porque o in situ já está ali fechadinho, digamos então, assim, né? Exatamente. Então, só se for um in situ grande, um in situ que tem um grau nuclear de agressividade maior. Então, sempre, cada vez mais, a gente individualizando, né? E isso é uma característica aqui do Brasil ou fora também? Não, isso tudo que a gente faz é seguido protocolos mundiais, né? Estudos, tanto americanos quanto estudos europeus, principalmente italianos. Milão tem um centro importantíssimo de referência no tratamento do câncer de mama, então a gente não tira nada, né, da cartola. Tudo é seguido através de estudos multicêntricos, randomizados, que tem essa comprovação da segurança oncológica. Você estudou na Itália, inclusive, né? Sim, eu fiquei 6 meses na Itália. Fiquei em Roma, no Hospital Gemelli, que é um hospital do Vaticano, fazendo a minha especialização. E essa experiência fora do Brasil te trouxe alguma, além da experiência, claro, de trabalho, a tecnologia que eles empregam lá e tal, mas algo além disso, por exemplo, no trato com o paciente? Com certeza, né? Na verdade, a gente vê assim que hoje, cada vez mais, isso já acontecia lá, mas eu acho que aqui no Brasil até a gente tem esse diferencial. O médico brasileiro, ele consegue ter um pouquinho mais talvez, de humanidade. A gente vê uma diferença nesse trato individual com a paciente, nesse acolhimento, nessa empatia, no se colocar no lugar da paciente. A gente vê muito mais aqui do que fora do Brasil. A gente tem essa questão mais próxima, né? Exato. Eu tenho uma tia que está nos Estados Unidos e acabou de fazer uma cirurgia de câncer de mama e, assim, o relato dos meus primos é justamente aquilo muito distante, já fizeram uma radical sem qualquer conversa sobre o que poderia ser feito e tal. Então, é um outro tratamento mesmo, né? Exato. E, de um modo geral, assim, vem evoluindo muito a tecnologia. Por exemplo, tem a imunoterapia, né? A imunoterapia, ela é da sua área de estudo, que é a biotecnologia? É da biotecnologia. A minha área de estudo foi em ressonância magnética das mamas. Mas sim, a imunoterapia é o que a gente tem, uma das últimas coisas que foi lançada para o tratamento de câncer de mama. É super interessante, porque o que é? São drogas que ativam o nosso sistema imune para ser direcionado contra a célula tumoral. Então, nós temos a imunoterapia. Outra novidade que temos, bem recentes, as drogas, os anticorpos ligados a drogas, né? ACDs. Então, o que ele faz? Funciona como se fosse um cavalo de Troia, né? Então, a paciente vai receber esse anticorpo. Dentro desse anticorpo, hoje tem quimioterápico. E esse quimioterápico, ele vai chegar na célula cancerígena e vai liberar lá o anticorpo, vai chegar na célula cancerígena e vai liberar o quimioterápico. Então, o que a gente ganha com isso? Melhores resultados, né, em relação a esse tratamento clínico,
menor o número de efeitos colaterais. Então, o que a gente mais tem visto de novo no tratamento pela oncologia clínica são as imunoterapias e o ACDs. Porque, de um modo geral, a quimioterapia, ela ataca todas as células em divisão, é isso? Exato. E nesse caso, elas são inteligentes. São inteligentes. Uma quimioterapia inteligente. Direcionada para o tumor. Então, a gente já vê isso hoje. A imunoterapia, usada muito nos tratamentos dos carcinomas triplo negativos, os ACDs nos tumores HER2 positivo, e cada vez mais vem vindo drogas novas. É impressionante e muito animador o que a gente vê. Isso tem sido mais rápido, digamos, nas últimas décadas, ou sempre foi assim? Não, nos últimos 10 anos. A gente pode dizer que sim, a gente teve um pulo, né? Essa virada na chave que a gente diz no tratamento do câncer. A cirurgia evoluiu, você falou que hoje ela é menos agressiva e tal, mas tem técnicas assim que são mais eficazes? Na verdade, sim. O que evoluiu? A gente hoje consegue ser muito mais preciso na retirada do tumor. E cada vez mais, ainda bem, né, nós fazemos diagnósticos mais precoces. Então, são lesões que não são palpáveis, que a gente não consegue sentir na hora da cirurgia. Então, antigamente fazia-se muito, e ainda faz, né, em sistemas únicos de saúde, a marcação do tumor com uma agulha, né? Colocava uma agulhinha e você vai lá tirar. Hoje, não, assim, a gente consegue ter uma marcação que a gente chama dupla. Então, é injetado no lugar do tumor uma tinta chamada um carvão, e além disso, a gente ainda pode injetar junto, fazer essa dupla marcação com material radioativo. Então, na hora da cirurgia, a gente vai ter a identificação visual, através da cor, e através da detecção desse tecnésio, desse material radioativo, através de uma caneta chamada Gamma Probe. Então, enquanto a gente vai fazendo a cirurgia para localizar o local exato do tumor, a gente usa essa dupla marcação. Ela faz até um barulhinho onde... Faz um barulhinho onde está bem preciso ali. Interessante isso, né, doutora? Porque, veja, além de ser visual, você também escuta e consegue chegar até o ponto. E é ali que você vai determinar o campo que vai ser retirado, é isso? Exato. Ali a gente tira o campo que é necessário, quando isso nos permite, né? Isso a gente consegue fazer com cirurgias conservadoras. Às vezes, o tamanho do tumor, em relação ao tamanho da mama, a gente não consegue fazer uma cirurgia conservadora. Mas nessas cirurgias conservadoras, a gente vai fazer desse jeito, e ainda para ajudar, né, a segurança, esse tumor ele é retirado e é encaminhado para o médico patologista imediatamente. Então, esse médico patologista, ele vai avaliar, através de um exame chamado congelação, as margens. Ele vai olhar no microscópio e ele vai falar, olha, essa margem superior está muito próxima, vocês têm que ampliar. E aí, durante a cirurgia, a gente já vai fazendo as ampliações necessárias para que a gente tenha as margens seguras. Então, vocês vão sendo orientados ou guiados na hora mesmo, no centro cirúrgico. Exato. Não precisa a paciente ir embora e voltar para... Olha que interessante. Pode acontecer, claro, né? Esse exame de congelação ele não é 100%, mas ele já, com certeza, nos guia e a já gente é um avanço, claro, número de reoperação muito menor. Que bacana. E dá para ter uma perspectiva em relação ao paciente, né? Em relação aos avanços da medicina, as perspectivas dessa paciente melhoraram? Muito, né? Principalmente porque a gente consegue fazer diagnóstico mais precoce, né? Então, as perspectivas são cada vez melhores. A gente vê, assim, que tumores iniciais, as taxas de cura chegam até em torno de 90%, 95%. Então, cada vez melhor a perspectiva de cura e, principalmente, o que a gente vê melhora são em pacientes até metastáticas, né? Que a gente não tinha tanto ganho de vida. Com essas drogas novas, a gente vê que sim, a gente tem mais perspectiva de vida, de sobrevida, livre de doença, com qualidade de vida. Então, você falou em paciente metastática, né? Há alguns anos atrás se falava em tratamentos paliativos como algo de fim de vida, sim, né? E hoje essas pacientes já conseguem ter qualidade de vida tendo um tratamento chamado ainda de paliativo, né? O paliativo a gente já vai falar, a gente já vai aplicar quando já não tem mais realmente o que fazer, então a gente vai trazer ali qualidade para essa paciente. Mas a paciente metastática, a gente ainda não pode dizer que ela pode ser curada. Mas com o avanço dessas drogas, a gente já consegue ter uma
sobrevida longa e com qualidade. Não se pode falar ainda, mas talvez no futuro próximo, para alguns tipos, para alguns tumores, talvez a gente tenha aí uma perspectiva de talvez cura. E falando em biotecnologia, quais são as novidades? Bom, a gente tem muita novidade, muita pesquisa, mas ainda a gente não pode trazer tanta coisa ainda para a nossa realidade, né? Então, a gente vira e mexe na mídia saindo alguma notícia mirabolante, né? Então, a gente tem estudos falando em vacina para o câncer de mama. Ela existe? Puxa, se existisse, seria o mundo ideal. Mas já existem trabalhos, já tem pesquisa em relação à vacina, é um trabalho muito pequeno ainda, com 16 pacientes, um trabalho ainda de fase 1, que foi publicado na revista JAMA, mas ainda não podemos trazer nada ainda para a nossa realidade. Mas é um estudo animador, eu acho que para o futuro, talvez a gente poder estar conversando sobre isso daqui a uns anos, né? Existem as biópsias líquidas para tentar diagnosticar mais precocemente uma recidiva ou um câncer de mama, mas ainda também no câncer de mama ainda não temos isso na nossa realidade. E existe hoje a inteligência artificial, tão falada, né, Vanus? E aonde que a gente pode trazer a inteligência artificial para mastologia? Então, o que a gente já tem real é a aplicabilidade da inteligência artificial nos exames de imagem. Então, a gente vê que ela vem para ajudar o médico radiologista a fazer esse diagnóstico mais precoce. Então, pacientes que fazem exame de mamografia junto, sendo analisado com inteligência artificial, a gente vê um aumento no diagnóstico em torno de 20% dessas lesões. Então, um diagnóstico bem precoce e um número bem expressivo. Mas não substitui o médico. Não, ela vem para ajudar o médico, né? Ela vem para ajudar nesse momento. Ainda não substituir, não. Para a gente, né, ir encerrando, assim, a relação médico-paciente também evoluiu conforme a gente vê a tecnologia, né, aparelhos novos, a gente vê tanto na detecção quanto no tratamento, no pós-tratamento. Mas será que a relação médico-paciente, ela evoluiu? Se a gente pensar lá atrás na medicina, quer dizer, você precisa cuidar do paciente, não só diagnosticar, dar um remédio, é um cuidado. Você acha que isso é uma característica de alguns médicos ou é uma tendência? Eu acho que isso tem que ser uma tendência, né? Na verdade, não é de todo mundo, mas é uma tendência, sim. A gente precisa melhorar essa relação médico-paciente. E ainda mais hoje no tratamento do câncer de mama. Está tão individualizado, está tão detalhado o câncer que você tem que ter essa boa relação, você tem que abraçar essa causa, conhecer essa paciente, não só ela, né? Mas tudo que envolve ela, a família dela, o marido, os filhos, você tem que estar atento a tudo que está em volta dessa paciente. Essa relação médico-paciente tem que cada vez melhorar. E a gente espera que isso aconteça, né? Agora, para encerrar mesmo, eu queria saber o seguinte: como é que é? O médico tem que estudar a vida toda, né? Um médico que não estuda, ele Sim. corre riscos de cometer erros. E como é que é a vida, né? Você aí com mestrado, doutorado, tem família, como é que fica essa vida? É difícil esse equilíbrio desses pratos, né? Eu já posso dizer que eu estou numa fase mais tranquila, meus filhos já estão maiores, né? Mas foi difícil, é difícil. Para a mulher é difícil, né? Então, eu acho que é filho, é marido, é casa, ao mesmo tempo você vê a medicina avançando, você tem que estudar, você tem que acompanhar, senão você fica para trás, né? Então, realmente é difícil, mas é muito gratificante. A cobrança é sua ou você sente a cobrança de fora também? É bilateral, eu acho, né? A gente é cobrado indiretamente em casa, não é? Os filhos, se você não tá lá, é uma nota que vem baixa, é alguma coisa que acontece na escola e você não viu, e aí ele te cobra indiretamente, ele tá triste, você se cobra porque não deu atenção. É difícil esse equilíbrio, mas a gente vai conseguindo. Então, tá bom. Mas você pretende continuar aí estudando, fazendo... Porque você participa de um grupo de estudos científicos, né? Sim, então, até o nosso grupo do Centro de Doenças da Mama, né? Então, além de ser esse grupo de tratamento multidisciplinar, nós temos a pesquisa dentro do grupo, né? Onde a gente está desenvolvendo trabalhos, publicando trabalhos. E, além disso, a gente tem nossas reuniões mensais, né? Onde a gente tem essa reunião clínica, que é onde cada especialista traz atualização ou revisão sobre o tratamento
certo artigo novo, e nós temos ainda o tumor board. Então, nós fazemos essa reunião com todos os mastologistas e todos esses médicos envolvidos, né, no tratamento multidisciplinar, onde a gente traz os casos mais complexos da semana, do mês, para estar discutindo, para trazer, então, tentar concluir qual será o melhor tratamento para as nossas pacientes, mas tudo isso com esse embasamento científico. Ou seja, não dá para parar, né? Nunca, tem que estudar o tempo todo. Nunca, não. Mastologia, todo mês está saindo alguma coisa nova. Então, a gente tem que estar atrás. Que legal. Doutora Karina, muito obrigada. Parabéns pela ideia do podcast. A gente está bem feliz com essa ideia. Em breve a gente volta com mais um dos médicos do CDM e vamos tratar de assuntos que as pacientes podem enviar, né? Inclusive sugestões. Exato. E a gente vai discutir aqui. Assuntos de interesse das pacientes seria super bem-vindo. A gente pode estar trazendo sim. Então tá bem. Muito obrigada. Até a próxima. Até.